Tudo bom, pessoal? De volta aqui no meu canal no YouTube, no @Fábio Sormani Oficial, na noite desta quarta-feira, que eu queria falar um pouquinho com vocês sobre o Gabriel Barbosa, né? O Gabigol ou o Gabi, como as pessoas falam, mas eu vou tratá-lo como Gabriel, que é o jeito que eu gosto de me referir ao centroavante que hoje, o atacante, né? Que joga no Flamengo e que é um menino da Vila. Eu postei um texto no meu blog. Olha o endereço, blogdosormani.com, blogdosormani.com. Eu convido vocês a lerem um texto, tá? Eu postei um texto no meu blog e a repercussão, eu leio de algumas pessoas, da esmagadora maioria, é de reprovação à ideia do retorno do Gabriel ao Santos. Mas vamos falar sobre isso depois de eu pedir para vocês mais uma vez se inscreverem aqui no canal. Se inscrevam, deem seu like, acione o sininho, que é muito importante para vocês saberem quando é que eu vou soltar um novo conteúdo, quando é que eu vou soltar um novo vídeo, tá bom? Mas se inscrevam, que é importante aumentar a base de inscritos, e deem um like para propagar o canal no YouTube. Gente, eu postei esse texto, e o texto foi o seguinte: o Santos deveria pegar o dinheiro do Marcos Leonardo. Ele vai ser vendido agora no final do ano, não tem jeito, isso aí é certo, né? Porque a procura é grande pelo centroavante santista. Acho que o Santos vai pegar um bom dinheiro por ele, não vai ser o Rueda que vai vender, vai ser um futuro presidente do Santos. Imagino que uns 30 milhões de euros o Santos vai pegar pelo jogador. Isso aí vai dar algo em torno de 150, 160 milhões de euros. E o Gabriel, por mercado interno, custa menos do que isso. É só você ir lá depositar o valor da multa, porque uma coisa é a multa para fora do Brasil, que você estipula em euro, tá? E essa multa permanece igual do começo ao final do contrato. A multa para o mercado interno é diferente. Ela é uma conta com base no salário do jogador e que vai diminuindo à medida que o tempo passa. Nesse final de ano, o Gabriel vai completar mais um ano de contrato com o Flamengo. E vai faltar um ano para o vencimento desse contrato. Ou seja, o Gabriel termina o vínculo dele com o Flamengo no final de 2024. O Flamengo está preocupado, tanto que está querendo negociar o jogador. Na metade desse ano, por exemplo, o Gabriel pode assinar um pré-contrato com quem ele quiser. Mas ele só pode sair do Flamengo no final de 2024. Mas eu acho que o Santos deveria pegar o dinheiro, parte do dinheiro, claro que não é todo o dinheiro, parte do dinheiro, porque o Gabriel não custa hoje 160 milhões no mercado interno, não custa, por conta exatamente dessa conta que eu falei para vocês, o salário dele a multa diminui à medida que o tempo passa. Então você pega parte desse dinheiro, desses 160 supostos, 160 milhões, vai lá e paga a multa, o Gabriel, em aceitando, vai para o Santos. Mas eu notei uma reprovação muito grande por parte de torcedores do Santos no blog e também no meu Twitter, quando eu postei o link para leitura, tal. Falei, olha, leiam tal no blog, tal, e está aberto para comentários. E eu estava dando uma olhada. Os torcedores do Santos, de uma maneira geral, entendem que o Gabriel desdenhou o Santos quando foi jogar contra o Santos pelo Flamengo, na Vila Belmiro, provocou um dirigente, etc e tal, um conselheiro, na verdade, né? Um conselheiro do Santos, depois de um jogo contra o Santos, acho que foi 3 ou 4-0 pro Flamengo, o Gabriel fez 3 gols, uma coisa assim. Gente, sabe, reagir a uma provocação de um conselheiro, isso faz do Gabriel menos santista? Não. Aliás, se você, torcedor do Santos, recebesse uma ofensa de um torcedor santista, de um conselheiro do Santos, você iria reagir. Porque esse conselho deliberativo do Santos só envergonha o clube e, consequentemente, os seus torcedores. Então, companheiro, quando você vê o Gabriel reagindo a uma provocação de um conselheiro, na época da pandemia, lembra? O estádio estava vazio, só aspones e conselheiros assistiam jogos. Então ficava fácil você escutar os xingamentos da arquibancada. Ficava fácil, você ouvir.
E o Gabriel ouviu o xingamento do conselheiro e parece até que ele conhecia o camarada. E ele reagiu, foi lá e xingou o cara também. O Gabriel é assim. Entendeu? O Gabriel é assim. Provocativo, briguento. Vocês viram o que aconteceu com o Nino? Ele partiu pra cima do Nino, depois foi enforcado, etc e tal. Mas ele não afina, não. Ele compra a briga sempre, não tem problema nenhum. É cara que sente o jogo, que sente o trabalho, que sente a profissão. Entendeu? Ele é assim mesmo. Gente, tá chovendo aqui, não sei se vocês estão ouvindo aí, trovão, etc e tal, mas tá chovendo bastante aqui onde eu moro. Então, gente, esse jeito dele é assim. Se você quer o Gabriel no seu time, faz parte do pacote. O pacote Gabriel Barbosa inclui essas coisas. Entendeu? Eu não acho que ele deixe de ser santista porque ele revidou o xingamento de um conselheiro do Santos. Não acho. Não acho. Nunca teve problema nenhum com a torcida do Santos. Que eu me lembro, nunca teve. Entendeu? E ele é um santista desde criança. Desde criança ele é santista. Tem fotos do Gabriel aí na internet. Tem fotos. Você encontra aí, você põe lá, Gabriel Santista, Gabriel camisa do Santos como criança. Você vai achar. Eu até postei no meu Twitter, dá uma olhadinha lá. Meu Twitter é Fábio Sormani, Fábio_Sormani 57. Fábio_Sormani 57. Tá aí pra vocês verem. Tem lá a foto dele, ele é santista. Tinha lá, acho que 6, 7 anos de idade, já estava com a camiseta do Santos, aquela mesma que o Santos foi vice-campeão brasileiro na época do Giovani. Entendeu? Então ele é santista, ele é provocativo. Entendeu? E hoje, o Gabriel, em função do aniversário do Flamengo, postou no Twitter dele uma montagem de foto dele segurando 2 taças Libertadores e o Zico segurando uma do lado dele. E o Zico com a coroa, né? O Rei Arthur, tal, grande jogador da história do Flamengo. O maior, segundo a torcida do Flamengo, e quem sou eu para dizer o contrário? Eu também acho. Mas o torcedor do Flamengo não tem a menor dúvida disso, assim como nós, santistas, não temos a menor dúvida de que o Pelé é o maior jogador da história do Santos e do futebol mundial. E ele postou essa foto, tá? No Twitter dele. E provocou a ira de torcedores do Flamengo, da mídia flamenguista, que idiota, que imbecil, cavou sua sepultura, etc e tal, papapá. Gente, é claro que um ídolo não se faz só de conquistas, tá? Mas o Gabriel hoje ele é tão importante para o Flamengo quanto o Zico foi em termos de conquista. O Zico tem um título que ele não tem, que é o Mundial de Clubes, quando o Flamengo ganha do Liverpool, 3-0. Com o Nunes deitando e rolando, o Flamengo faz 3-0 só no primeiro tempo. Mas o Gabriel tem 2 Libertadores. E não é que ele tem 2 Libertadores porque ele estava em campo, não. Na primeira Libertadores, que ele conquista, que é a segunda da história do Flamengo, ele faz os 2 gols contra o River, na virada por 2-1. O Flamengo perdia até os 40 do segundo tempo por 1-0. E estava perdendo a decisão. Ele faz os 2 gols. Aí no ano seguinte, se eu não estou enganado, o Flamengo volta à final da Libertadores, dessa vez contra o Palmeiras. Perde por 2-1 com o gol do Davidson na prorrogação. Mas o gol do Flamengo, quem marcou foi o Gabriel. E depois o Flamengo torna a vencer a Libertadores, batendo o Atlético Paranaense por 1-0 em Guayaquil. Quem faz o gol? Gabriel. Então, desde que esse time foi montado, o Flamengo chegou em 3 vezes numa final da Libertadores. 3. Ganhou 2 e perdeu 1. O Flamengo fez 4 gols em todos esses jogos. Todos os gols foram marcados pelo Gabriel. Gabriel vive hoje no Flamengo um momento muito difícil. O torcedor do Flamengo está por aqui com o Gabriel. Não pode mais nem ver o Gabriel. Não pode nem ver o Gabriel. E tanto que ele está no banco e ninguém sente falta dele. Vem jogando mal. Tava vendo aí no Twitter de alguém aí, ou de uma coluna, não me lembro, um blog aí do Flamengo, dizendo que o Gabriel, nos últimos 12 jogos, não chutou nenhuma bola em gol. O Gabriel está triste no Flamengo. Ele está no banco de reservas. Ele não foi talhado para ser reserva. Ele sabe disso. O futebol dele mostra isso. Ele é mais jogador que o Pedro. Ele vive um mau momento. Hoje o Pedro joga mais do que ele, mas ele é mais jogador que o Pedro.
Então muito me chama a atenção a torcida do Flamengo, eu também estou dirigindo a você, torcedor do Flamengo, esse vídeo, se enraivecer com o Gabriel por conta de um ano ruim em 5 que ele está no Flamengo. Ele está lá 19, 20, 21, 22 e 23. 5 anos. Um ano ele foi mal. Ai, chuva abençoada. Vou afastar um pouco esse calor, né? Então, em 5 anos, de um ele foi mal, que é esse ano. E parece que tudo que ele fez pelo Flamengo foi pro saco. O torcedor do Flamengo não se lembra mais. E quando ele posta essa montagem fotográfica dele e do Zico, ele com 2 Libertadores, o Zico com uma, me parece claro, e aí eu concordo com a torcida e com a mídia flamenguista, de que ele está cutucando onça com vara curta. Em outras palavras, para mim, ele está saturado do Flamengo e não vê a hora de sair do Flamengo. Essa é a minha impressão, não é opinião. Não é informação. É só a minha impressão, não é informação. Tá bom? Então, se aproveitando dessa situação, torno a dizer, voltando a falar do Santos, se eu fosse o Santos, com o dinheiro do Marcos Leonardo, eu contratava o Gabriel. O Gabriel jogou 4 temporadas pelo Santos. 4, como profissional. 5 temporadas. Foram 181 jogos. Ele marcou 83 gols, o que dá uma média de 0,45 gol por jogo. Ou seja, quase meio gol. Jogo sim, jogo não, ele marca. O Santos é jogador desse tipo, gente. O Santos é jogador desse tipo. Aí alguém pode falar, mas o Gabriel hoje já é um jogador velho. Como velho, meu companheiro? O Gabriel tem 27 anos. Se ele chegar no Santos no começo do ano que vem, ele faz aniversário no dia 30 de agosto. Ele acabou de completar 27 anos. Então ele vai jogar com 27, 28, 29 e 30. Dá para você fazer um contrato de 4 anos com ele. Dá para fazer um contrato de 4 anos com ele. Tranquilamente. Entendeu? Então eu acho que tem que pegar esse dinheiro e contratar o Gabriel. Aí eu até vi uma manifestação no torcedor. Não, chega de Gabriel. Gabriel provocou a torcida, Gabriel provocou o dirigente, etc. É hora de dar chance pro Furk, se o Marcos Leonardo sair. Gente, o Furk não tem nível para carregar um Santos nas costas, numa temporada, 2 ou 3, não tem. Ele é um bom reserva, ótimo reserva, diria, ótimo, mas não pode ser titular, gente. Nós estamos vendo os jogos. Ele só funciona, só fez gols quando ele entrou no final das partidas. Pegou a defesa adversária cansada. Ele saiu jogando em 3 jogos, 3 partidas o Furk saiu jogando. Não fez gol nenhum. E não fez nada diferente. Tanto é que foi substituído nas 3 partidas. E nenhuma delas ele ficou em campo os 90 minutos. Então não dá para pensar nisso. O Santos, o candidato Ricardo Agostinho, falou que o Santos precisa contratar gente do nível do Luis Soares. Concordo. Não é do nível do Furk. É do nível do Luis Soares, do nível do Cavani e do nível do Gabriel Barbosa. Então, gente, eu aproveitando esse momento que o Gabriel deixa claro que não quer mais ficar no Flamengo, hoje, 15 de novembro de 2023, se eu fosse o Santos, eu ia atrás do jogador. Aí alguém pode falar, mas como é que vai pagar o salário dele? Gente, tem um monte de jogador ruim lá ganhando uma fortuna. Você se livra de 3 deles, você paga o salário do Gabriel. E o Gabriel é um chamariz para que você consiga contratar outros jogadores. Então eu não entendo essa maneira com que o torcedor do Santos pensa. Eu até compreendo a chateação dele, de ver o Gabriel com a camisa do Flamengo, fazendo gol contra o Santos, fazendo o muque do Hulk, etc e tal, até compreendo. Mas havendo a possibilidade de trazer o Gabriel, dizer não, eu não compreendo. Sinceramente, eu contrataria o Gabriel.